Vamos começar mais uma aula aqui no canal, dessa vez com One Piece. Recentemente estrearam episódios novos da série, da temporada de Water 7, muito importante para o anime, e eu peguei o primeiro episódio dessa temporada para a gente aprender um pouco de japonês também, tá? Então a gente tem aqui One Piece Water 7 Hen, né, que é o capítulo, o arco de Water 7, começa aqui no episódio 239. Se você acha que é muito, né? Tá nem na metade, nem perto da metade, ok? Começa aqui em 5 minutos e 30. Vamos lá. Eles estão chegando ali naquela região de Water 7 e eles se deparam com um trem navegando pelos mares, né? Então tem um trem indo pelo mar, né? E aí eles se deparam com isso e chegam lá e encontram com a Timoni. A Timoni, a avó dela e um gatinho. E aí começa a ter uma conversa entre a tripulação do Luffy e esse povo, tá? Então tem a Timoni falando aqui. Atachi wa Timoni. Nde, é um conectivo aqui, né? Nde, neko no gombe to. E aqui vai continuar, tá? Ela tá apresentando as pessoas. Então ela fala, Atashi wa Timoni, tá? Atashi, né? É um jeito de falar eu bastante feminino, tá? Atashi e não watashi, tá? Atashi é bastante feminino, tá? O watashi pode ser usado por todos, mas num ambiente mais formal, homens e mulheres usam watashi, tá? Agora, entre pessoas, assim, num ambiente mais descolado, com mais intimidade, falar watashi também é um sinal de linguagem feminina, tá? Então ela tá falando, eu sou a Timoni, né, a Timoni, e esse nde é simplesmente um conectivo, é uma maneira coloquial de você seguir a frase, né? Nde é a mesma coisa aqui, sorede, né? Sorede é uma expressãozinha que significa e além disso, e então, né, que vai conectar uma coisa com a outra, né? Só que sai rápido da boca e vai vir uma coisa coloquial. Nde é sorede, né? E além de mim, e além disso, continuando, neko, kanji para gato, né? Substantivo gato. Neko no gombe. E aqui eu escolhi esse trecho para falar para vocês um pouco sobre esse uso de no. No pode ser usado para quando você vai apresentar coisas, para quando você vai dar características sobre uma coisa. Então, por exemplo, neko no gombe. Pela lógica que a gente vê, né, muito em língua japonesa, a gente tende a falar, tá, então tá relacionando dois substantivos. Então é o gombe do gato, tá? Essa lógica tá certa? Tá. Mas quando a pessoa tá apresentando, né, pessoas, coisas, você pode usar o no para determinar, para indicar quem que é a pessoa que você está apresentando. E o que vem antes do no é a característica, é a informação que você quer dar sobre quem você está apresentando. Então, é gombe, vírgula, o gato, né? Neko no gombe, quer dizer, gombe, vírgula, o gato. Neko no gombe desu, né? É o gombe, o gato. Então, tem o no pode ser usado, e pelo contexto fica muito claro, tá? Não se preocupa, a maior parte das vezes o no vai relacionar coisas, dar a ideia de posse, etc. Mas tem esse uso específico, que pelo contexto você não vai confundir, tá? Que é você dar características na hora, principalmente, de apresentar alguém, tá? Que é o que ela está fazendo aqui, tá? Então, watashi wa Timoni, nde neko no gombe to, tá? Então, eu sou Timoni, né? E continuando, esse é o gombe, o gato, e aí tem a partícula to, que dá a ideia de e aqui vamos ver a legenda oficial da Netflix, né? Oi, eu sou a Timoni, esse é gombe, o meu gato, tá? Aqui não tá falando nada de meu, né? Tá falando só neko no gombe, tá falando gombe, o gato. Se é dela, se não é dela, tá? Aqui tem já uma coisa mais determinística na tradução. Vamos seguir. Aí o gombe dá uma miada, né? Nha, nha, é o som oficial de miado em japonês, tá? Nha é miau, ok?
Aí a chimney continua, né? Kokoro no ba-chan yo, tá? Kokoro no ba-chan yo, tá? Kokoro é uma senhora, né? Não é coração, embora, né, a referência seja essa, o nome dela é coração, o japonês ouve kokoro, ele logo pensa em coração, sentimento, etc., mas também é o nome dessa senhora que é a avó da chimney, tá? E ela também está apresentando a avó dela, então ela também está usando a partícula no com esse propósito, tá? Então, kokoro no ba-chan yo, e o yo tá dando aqui ênfase. Lembrando que a partícula yo, né, sendo usada assim direta, logo depois de um substantivo, ela também indica uma linguagem feminina, né? Nem sempre, né? Nem sempre as meninas usam dessa maneira, mas aqui, ó, a chimney tá usando, né, já segundo comentário que eu faço. Então ela usou atashi e tá usando esse yo depois de substantivo, né? Kokoro no ba-chan yo. Então ela tem um trejeito bem feminino, bem menininha, né? Só pela linguagem a gente já consegue sacar isso, tá? E aqui o no é apresentando alguém e dando uma característica. O que vem antes do no é a característica e depois vem aqui a apresentação. Então, essa é a ba-chan, é a vovó Kokoro. Então, esta é a vovó, vírgula, Kokoro. O nome dela é Kokoro. A gente tem que enfiar palavras em português na tradução, porque senão fica muito jogado. Então, esta é a vovó, vírgula, a Kokoro. O nome dela é Kokoro, tá? E a legenda colocou, e a minha avó, Kokoro, vírgula, Kokoro, né? Também desse jeito fica bem bonitinho. E a Kokoro, vocês vão ver, né? Bem aquele estilo do Eiichiro Oda, né? E ela fala de um jeito todo não polido, todo coloquial, né? Omera resha goto jane daro na ga. E o jeito, né? No One Piece existe uma característica dos personagens rirem de jeitos específicos, né? Então esse ga é o jeito que ela tá rindo, é só no mundinho do One Piece que as pessoas riem de jeitos bizarros, tá? Começando por Omera, né? Vocês aí, né? É o omae, de um jeito ainda mais coloquial, do jeito ainda mais informal, uma linguagem bastante chula, né? Omera. E ura, aqui vai dar a ideia de plural, tá? Omera seria omaetachi, né? Vocês, dando plural. Ura, ele tem ele passa pluralidade depois de um pronome, tá? Ome, aqui um jeito bem chulo, né? É a versão coloquial, é a versão oralizada, distorcida pela fala de omae, né? Ome, tá? Então você vê que é o me, e ainda tem a letra E, grafada em tamanho menor, e ainda em katakana, para dar mais ênfase no jeito específico que ela tá falando, né? Ome, você vê que tem, por estar em katakana, você imagina até uma forcinha a mais nessa esticada do E. Olha como a língua japonesa pode ser expressiva só na escrita, né? Eu vivo falando isso. Hai, na sequência a gente tem resha goto, tá? Resha significa trem. É mais um comboio, né? Esse re, ele traz a ideia de uma linha, de algo contínuo, né? E o sha é coisa com roda, né? Então é um comboio com rodas, tá? Um trem, tá? Goto significa um ladrão, né? Ladrões, né? Ladrão ou ladrões. Então, resha goto significa ladrão de trens, né? Jane daro na, tá? Jane é um jeito também bastante oralizado de falar janai. O que é janai mesmo? Não é, né? É você afirmar que algo não é de um jeito informal, tá? E aqui mais informal ainda porque tá jane e não janai, né? Janai seria a forma corretinha, bonitinha, que aprendemos na escola, e jane é a linguagem das ruas, é a linguagem dos amigos, é a linguagem da intimidade, que é um pouco distorcida pela fala, né? Então, tem o mesmo sentido, não é, né? Ou não são,
nesse caso não são, porque ela está vindo um bando, né? Então não são. E darona, que ela está puxando com força a concordância, né? Darona, é uma forma convidativa e o na é o né, né? Puxando ainda mais, né? Puxando essa concordância, né? Então, reshagoto jane darona. Vocês não são ladrões de trem, não, né? Nesse sentido, tá? O darô é tipo, acho que é isso que eu tô falando antes, tá? Essa estrutura da ideia de acho que deve ser, provavelmente é o que tá aqui, né? Provavelmente, então, não é, porque o que vem antes é jané, e jané não é. Então, provavelmente, não é ou não são, né? Goto, ladrões de resha, tá? E ela ri. Ela tá bêbada, né? Ela tá ali bebendo, acho que um saquezinho, uma bebidinha dela ali. Então ela fala dessa maneira, tá? E a legenda oficial colocou: ei, não são assaltantes de trens do oceano, né? Tá? Trens, tá, a legenda tá certa, mas trens do oceano, tem uma informação extra aqui, né? Esse do oceano não temos aqui, né? Essa informação não consta no original. Então, assaltantes de trem, só de trem. Trens do oceano, tá indo longe demais aqui a legenda, em relação ao que tá no original, ok? Aí o Ruffy fala a frase típica dele, né? Ora Ruffy, eu sou o Luffy, do jeito mais informal impossível, né? Ora é um jeito que ele fala. O Goku também fala desse jeito, né? Ora é um jeito meio acaipirado de falar, né? Ora, ninguém fala assim no mundo real, né? Já associam ou ao Ruffy ou ao Goku. E Ruffy é o nome dele aqui escrito em katakana. E aqui embaixo ele fala Kaizoku o ni naru otoko da. Kaizoku o ni naru otoko da, né? Eu sou o homem, né, que se tornará um rei dos piratas, tá? Tudo isso ele tá afirmando com da, tá? Que é a forma não polida de des, tá? Afirma coisas. Então, eu sou o homem, né? Otoko, esse kanji otoko significa homem, e ele está sendo qualificado pelo que vem antes. O que vem antes? Kaizoku o ni naru. Alguma coisa ni naru significa se tornar alguma coisa, tá? Então ele está se tornar o quê? Kaizoku o, tá? Então se tornar pirata. Quando você tem um verbo tocando um substantivo, esse substantivo passa a ser qualificado pelo que vem antes, pela ideia verbal que vem antes. Então, o homem que se tornará o rei dos piratas, tá? Esse aqui é o kanji de rei, tá? E esse aqui é kaizoku, é o pirata, tá? Então, é o homem, né? O é o da, é o otoko, que se tornará o rei dos piratas, tá? Eu sou o Ruffy, eu vou ser o rei dos piratas, tá? Poderia ser eu sou o homem que se tornará o rei dos piratas. Ficaria mais correto, tá? Mas o sentido tá aí. E a Timoni, toda na inocência, fala honto, tá? Também um jeito mais leve, um jeito mais informal de falar verdade, né? Sério, né? A legenda tá certinha aqui, porque o sério que a gente fala em português também é uma maneira mais coloquial, né? Do que falar de verdade, né? Sério é mais puxado para gíria, tá? É uma versão mais coloquial em relação a honto. A palavra mesmo no dicionário é honto, com som longo, né? A diferença entre a mais coloquial e a mais corretinha, né? A mais formal é só um som longo, né? Honto, ou hontoni, tá? Aqui ela tá falando só honto, sério. E o Ruffy fala né? 2 vezes a letra A, que é sim, é um sim coloquial. Tá? Não falem isso para pessoas que vocês não conhecem, porque vai soar mal educado, vai soar um pouco rude. Né? Você é brasileiro? Buradira de indescar? Né? Uma coisa meio assim, né? Uma coisa, né? Não dá nem para reproduzir isso, né? Você é brasileiro?
é mais o tom que a gente daria a rudez, né? Sei lá se existe essa palavra. Vamos seguir. E aí a Kokoro fala, né? Gagagá, que é a risada dela. Omoshiroi otoko da ne. Omoshiroi otoko da ne. Tá? De novo aqui o kanji de homem, otoko, e precedido por omoshiroi. Né? Omoshiroi pode ser tanto engraçado como interessante. Nesse caso, ela acabou de rir, né? Viu o Ruffy lá daquele jeito dele, então a gente entende que é engraçado. E aqui o adjetivo do tipo i, basta ele tocar no substantivo que ele qualifica o substantivo. Então, omoshiroi otoko significa homem engraçado, tá? Seguido de dané, afirmando, buscando concordância, né? Ele é um cara, é um homem engraçado, né? Exatamente isso. A legenda colocou, que sujeitinho engraçado, tá? A legenda deu uma brincada, fez uma adaptação aqui. Aí a Nami fala, né, chimu ni, are wa joukisen desho? Tá? Vamos lá. Né, chimu ni. Quando começa uma frase com né, um né esticado, né, às vezes tem você pode pôr uma interrogação, é um jeito muito comum em japonês de você chamar a atenção de alguém. Né, você tá chamando, é um jeito muito comum de chamar a atenção. Em português, como é que a gente faz? Mas então, né, talvez então, oi, então, né, algo assim. Em japonês a gente fala né, tá? Do jeito, claro, mais coloquial. Né, chimu ni, né? Ei, chimu ni. Are wa, né, joukisen. Joukisen significa um navio, uma embarcação a vapor. Nada mais do que isso. Sendo que esse kanji aqui, de ki, ele indica por si só vapor, tá? Tem uma outra palavra para trem em japonês que é kisha, tá? Assim, kisha, que é o trem a vapor. Assim, kisha, tá? Então, uma das características da língua japonesa é que é uma língua específica. Tem muitas palavras específicas, né? Aqui a gente até também tem o trem a vapor, o trem elétrico, o trem não sei o quê, mas a gente viu, quer ver aqui, só para dar um contraste rapidinho, aqui, ó, aqui ela falou, né, resha, que é um trem daqueles de comboio, tá? E aqui eu tô mostrando para vocês a palavra kisha, né, que é o trem movido a vapor, que também pode ser um resha, né? Ele pode ser de comboio também, mas ele é movido a vapor. Tá? Então, dá para brincar com as palavras nesse sentido. Elas formam palavras, você entendendo os kanjis, você vai conseguindo entender, né, o sentido de muitas palavras, mesmo seja pela primeira vez. Né? Você não sabe que diabo de palavra é essa, esses três kanjis juntos, mas se você sabe esse kanji sozinho, sabe que é vapor, e você sabe esse kanji aqui que é embarcação, navio. Falar um navio a vapor. E você já vai matar a charada. Tem simplesmente esse kanji a mais aqui, né? Joukisen, tá? Mas é um navio a vapor, tá? Are wa joukisen desho, tá? Porque eles veem um navio, eles veem um trem no meio do mar, ela fica confusa, né? Ela fala, pera, mas tá, o formato dele é de um trem, mas aquilo, na verdade, é um joukisen, né? É um navio a vapor, não é? Né? Então é isso que ela está falando aqui. Are significa aquilo, tá? Are, depois vem a partícula wa, indicando o assunto, né? Falando sobre aquilo. Joukisen, desho, e aqui a gente tem o desho, que também é, né, de novo, aquela forma do verbo des na convidativa, né? Buscando a concordância da pessoa com quem você está falando, tá? Existe tanto a forma desho, quanto a forma desho, com um som mais longo, tá? Que é um pouco mais formal, simplesmente, do que essa sem o som longo, tá? É mais conversativa essa forma sem o som longo, tá? Então, are wa joukisen desho, né? Aquilo lá é um navio a vapor, né? Parece um trem, mas é um navio a vapor, né? E a legenda oficial colocou, escuta, Chimney, aquilo é um navio a vapor? Né? A legenda aqui, ela tem um problema
parece que ela não sabe nada daquilo, né? Aquilo é um navio a vapor? Eu nunca vi um na minha vida. Vendo só pelo texto, se fosse um livro, ficaria um pouco dúbio, tá? Vamos seguir. Demo, ela fala, Jouhokusen desho? Né? E ela continua, a própria Nami. Demo, anna katachi ja futsu koukai nante. E aqui, de novo, uma frase interrompida, né? Ela não vai continuar, não. Então, koukai nante, poderia ter uma reticências aqui, né? Vamos entender. Demo significa mas, né? Demo, mas, porém, anna katachi, né? Katachi significa forma, formato. Anna, como a gente já viu, que é daquele tipo, né? Daquele jeito, né? Então, um formato daquele tipo, anna katachi, né? Uma forma daquelas, né? Ja é a mesma coisa aqui, dewa, né? Dewa, se for escrever em japonês, né? Dewa, né? Significa daquela forma, sendo daquela forma, tá? Então, alguma coisa ja, né? Nesse sentido, quer dizer sendo de tal maneira, sendo de uma forma anna, né? Anna daquele jeito, sendo daquela forma. Futsu significa normal, né? Futsu, algo muito futsu, né? Mas dá ideia também na linguagem mais coloquial, quando você coloca do jeito que ela colocou aí no meio da frase, a ideia de normalmente, tá? Uma sensação mais adverbial. Anna katachi ja futsu koukai nante, né? Koukai é navegação, tá? E o nante também vai indicar uma coisa meio absurda, algo como navegação, tá? Olha como é importante, essa é uma frase que é um ótimo exemplo de como a gente precisa entender em japonês. Não adianta querer traduzir os elementos individuais dessa frase, porque não vai fazer muito sentido. Eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer isso como uma alavanca para a gente pensar em japonês. Então vamos lá de novo. Olha a tradução literal, vou fazer a tradução mais literal possível. Mas, de uma forma com uma forma daquelas, normalmente, navegação, sabe? Nante, algo nante indica o absurdo também, né? Nossa, navegação, normalmente navegação de uma forma daquelas, o que ela quer dizer aqui, né? Mas tendo uma forma daquelas, normalmente seria impossível navegar. É isso que ela está falando, né? Esse koukai nante quer dizer algo impensável. O koukai seria algo impensável, fora de cogitação, né? Koukai nante, né? Seria impensável normalmente, né? Dirigir, navegar com uma forma daquele tipo, tá? Demo, anna katachi ja futsu koukai nante, né? Deu para entender? Deu para pensar? Pensa em japonês. Eu sei que não é fácil para quem está começando, precisa ter um pouco mais de intimidade com os elementos dentro da frase, tá? E isso você só vai adquirir estudando mesmo, né? Devagarinho e tendo aulas sobre muitas coisas. Mas o recado geral aqui, principalmente dessa frase, é isso. Tem frases que você precisa entender em japonês, precisa pensar em japonês. Não adianta ficar traduzindo e querer buscar referência no português em tudo, porque não vai ter. Vai ser só uma tradução muito doida que não faz sentido, tá? Como essa. A legenda em português da Netflix colocou mais com aquele formato, é impossível ele navegar, né? A gente tem que fazer uma frase que fica menos expressiva. Eu sempre acho menos expressivo a tradução em português do que em japonês. Em japonês é mais expressivo. Demo, anna katachi ja futsu koukai nante, né? Então, com um formato daqueles, normalmente seria impensável a navegação. Hai. E a Timoni vai falar, mita koto nai desho, anna no, tá? Mita koto nai, tá? Vamos entender isso aqui como uma coisa só. Quer dizer, mita koto nai, de um jeito informal, de um jeito coloquial, é nunca viu, né? Nunca viu, né? Mita koto nai, né? Do jeito mais polido seria mita koto ga nai, ou des, mita koto ga nai des,
né? Nunca vi, né? Do jeito mais polido, ou do jeito mais polido ainda, mitakoto ga arimasen, né? Você já viu um trem que navega pelos mares? Mitakoto ga arimasen. Eu nunca vi, né? Uma expressão que indica nunca vi. Ou mitakoto ga nai desu, tá? Só que aqui a partícula vai embora porque está num linguajar mais coloquial, não tem formalidades. Na verdade, a formalidade vem depois, ó. Mitakoto nai deshou, né? O deshou traz sim uma certa polidez, tá? Como eu falei antes, poderia ser mais polido com o som longo. Mitakoto nai deshou. Aí ficaria mais formal, sem o som longo é mais informal. Eles estão tendo uma conversa super de boa dentro da informalidade aqui. Então, mitakoto nai deshou, né? Você nunca viu isso, né? O deixou, de novo, né? Está aparecendo bastante nessa aula, é bom para a gente fixar, né? Deixou, darou, né? São iguais em sentido, né? Indicam, é uma forma convidativa do des, tá? Darou na sua forma não polida e deixou na sua forma polida, convidativa. Você convida seu interlocutor, portanto, a pessoa com quem você está falando, a concordar. Mitakoto nai deixou. Você nunca viu, não é mesmo? Anna no, né? O no aqui, ele está sendo usado para substituir um substantivo. Anna no, né? Um navio a vapor, o que a gente está falando, ela está substituindo o que está sendo dito, né? Daquele tipo, né? Porque está longe o navio. Então é Anna, né? Daquele tipo. Se o navio estivesse pertinho delas, ela falaria konna, porque está perto, deste tipo. Mas como está lá longe, Annano, né? Um navio daquele tipo, daquele tipo, tá? O no está substituindo para não ficar repetitivo, tá? Daquele tipo, tá? O que a legenda colocou, né? A legenda oficial colocou como você nunca viu algo assim antes, né? Você nunca viu um navio, algo assim antes, tá bom, a tradução tá legal. E aí ela continua, Sekaiju quer dizer todo o mundo, né? Sekai, mundo, e ju, da ideia de todo, então todo mundo. Sekaiju sagashitemo, tá? Que vem do verbo sagasu, procurar, tá? Sagashitemo, nessa forma com temo, que dá a ideia de mesmo que, e o sentido do verbo. Então, mesmo que procure, tá? Sagashitemo, mesmo que procure no mundo inteiro, koko ni shika naiyo, só tem aqui, tá? Aqui a gente tem a expressão shikanai, tá? O que vem antes do shika, esse é outro que convida a gente a pensar em japonês. Em português é anti-intuitivo, tá? Koko ni shika, né? Você coloca a exceção antes do shika. Então, só vai ter koko ni aqui, né? Então, sem ser aqui, nai, tá? A gente pode até traduzir com fins didáticos o shika como sem ser, tá? Sem ser, excluindo o que vem antes, no caso aqui, nai. E nai significa o quê? Não tem, tá? Então, não tem sem ser aqui. Em outras palavras, só tem aqui, tá? Então, de novo, nai, não tem, sem ser shika, o que vem antes, koko ni, aqui. Isso tudo com ênfase, tá? Então, mesmo que procure no mundo todo, não tem sem ser aqui. Yo, com ênfase, ok? E a legenda colocou, pode procurar no mundo inteiro que só vai encontrar aqui, ok? E aqui, para terminar, a gente tem Arewa umiresha. Ela explica finalmente, né? Aquilo é, né? Umi, né? Umi significa mar, né? Iresha, como a gente já viu, é um trem de comboio, né? Então é um trem marítimo, né? Umiresha, e aqui entre aspas, tá? O Pafingu Tomu, Teiyu no, tá? Alguma coisa teiyu quer dizer se diz tal coisa, tá? E o no aqui ele tá afirmando com ênfase, tá? Então, te indica como citação o que veio antes. Ó, esse é o nome, ó, 2 pontos. Pafingu Tomu.
tá? Puffington, né? E you é o dizer, tá? Então, se diz Puffington, tá? Tá indicando qual que é o nome, tá? Então, aquilo é, né? Arewa é um trem, né? Um rexá marítimo do Umi, né? E se chama Puffington, tá? E tudo isso com ênfase, tá? O no é uma partícula de ênfase, a gente pode dar uma destacada final nela aqui. Geralmente, quando você termina uma palavra com no, enfatizando, quando essa é a função de no na frase, você tá geralmente enfatizando no sentido de tá dando uma informação nova para a pessoa que ela ainda não sabia, né? Puffington teio no, né? Umirecha Puffington teio no. Tá? Olha, eu sei que você não sabia, então vou te contar. É um trem marítimo e o nome dele se chama Puffington. Tá dando esse tipo de ênfase, tá? O no tem essa característica de afirmar informando alguma coisa, tá? E a legenda oficial colocou: aquilo é o trem do oceano, né? Se chama Puffington, ok? Valdo Neves San diz o seguinte: na primeira vez que assisti os vídeos do Sensei, simplesmente não entendia nada. É muita informação, né? Hoje em dia, com o Nihongo Premium, as coisas estão começando a clarear. Que legal, que legal. Você está estudando com o nosso curso, né, completinho de língua japonesa, o Nihongo Premium, que por enquanto a gente não está com vagas disponíveis, mas de vez em quando a gente abre. Que legal ter você como nosso aluno, Valdo, e que legal que você está aprendendo bastante japonês através dele. Arigatou gozaimasu, Ricardo Sensei. Arigatou gozaimasu. Obrigado você, Valdo. Paulo Takuya-san, é comum usar o to com qualquer onomatopeia para indicar modo? Sim, sim. Qualquer onomatopeia, né? Deixa eu ver se eu penso de cabeça algum outro exemplo. Por exemplo, sutto hairimashita, né? A pessoa entrou sutto, de maneira sorrateira, de maneira muito sutil, né? Esse su tem essa ideia, né? Se você entende ela entrando sem ninguém ver, né? Só isso é a onomatopeia que indica essa ideia. Pode aparecer grafado no mangá, por exemplo, indicando, né? Junto com o desenho de uma pessoa entrando sorrateiramente, você vê su, né? Para indicar essa ideia. Quando você está numa frase su, to é de maneira sorrateira. E tantas outras, né? O to ele vai indicar modo em muitas situações. O Igor Martins diz o seguinte: professor, recomenda ler diretão e depois voltar e traduzir alguma palavra que não entender, ou ir traduzindo ao decorrer da leitura? Estou nessa fase de pegar o vocabulário. Eu recomendo, Igor, você ler diretão. A primeira leitura, diretão. Dane-se o que você não entender, tá? Dane-se mesmo, com vontade, ignora, tá? Tenta pegar o todo. E você lendo diretão, você vai adquirindo ritmo de leitura. Se você ficar desde o começo parando, você nunca tem a experiência de ler. Você precisa ter experiência de ler, tá? Eu sei que para algumas pessoas, principalmente quem é muito detalhista, muito cri-cri, vai querer ficar parandinho, porque, né? Mas controla isso e dá uma lida primeiro, sem pescar nada. E depois você volta e você vai pescando as palavras que você não entendeu, tá? Mas numa primeira lida, nem sublinhar, nem nada, só lê, vai até o fim e vai tentando entender o significado, tá? Finge que você não tá nem aí para a língua japonesa, finge que você tá só no assunto, eu quero saber do assunto, lê o assunto e tenta entender, tá? Depois você vai dando atenção ao idioma, tá? Isso faz muito bem pro aprendizado. Marcão, Sensei, você dá aulas ao vivo no Nihongo Premium? No Nihongo Premium, uma vez por mês, a gente tem uma live com os alunos, que ultimamente está ficando bem diferente, né? O pessoal que é aluno viu, a última a gente está trazendo coisas novas, interações, mas sempre a interação, sempre eu comento assuntos que os alunos propõem, mas o conteúdo mesmo é um conteúdo que eu gravo e posto para os alunos. É um conteúdo organizado de aulas de japonês, com um método, né, do mais fácil para o mais difícil, com exemplo sempre da vida prática, trazendo a prática muito para dentro do processo de aprendizado, mas são aulas gravadas, né, um volume grande de aulas gravadas dividido em duas frentes, uma aula prática, que é parecido com o que eu faço aqui, só que maior a aula e mais focado com explicações mais
dentro do que a gente faz no Nihongo Premium, e uma outra frente que vai, né, para quem não está sabendo nada, para quem não conhece nada, a gente vai construindo desde o básico até o avançado, o conhecimento do aluno, tá? As aulas são gravadas com essas lives mensais para tirar dúvida e conversar com os alunos. Fuyuki-san, Ricardo, tu tens alguma dica para estudar os kanjis, origem, radical, etc? Acho alguns conteúdos e livros, mas não acabam sendo fiéis ao verdadeiro significado. Olha, Fuyuki-san, eu acho que dentro do que dentro da minha lida com kanjis, eu acho que você está indo para uma coisa muito assim da curiosidade mesmo, de querer livros só sobre a etimologia de cada letra e suas raízes chinesas. Aí eu não vou saber te indicar um livro, até gostaria que me indicassem, porque eu acho um assunto muito legal. Agora, se é para você ter um material para estudar japonês, o próprio Disho.org eu acho muito bom para kanji. Ele vai te dar o radical de todos os kanjis, ele vai te dar o sentido original de todos os kanjis, ele vai te dar a escrita de todos os kanjis de duas maneiras, uma com pincel e outra à mão, muda um pouquinho o jeito, né, a estética do kanji, e vai te dar palavras comuns escritas com aquele kanji. Então, eu acho que você tem tudo que você precisa para fins didáticos no Disho, tá? E uma diquinha, né, não fica bitolando em kanji se o seu objetivo é aprender japonês, tá? Se o seu objetivo é conhecer mais kanjis, a história dos kanjis e conhecer as letras em profundidade como uma arte mesmo da escrita oriental, chinesa originalmente, eu acho incrível, e eu também sou desses, eu tenho isso como hobby, eu gosto muito do assunto. Mas se você estiver querendo aprender japonês, porque meu sonho é aprender Nihongo, ler os textos e tal, não é focando em kanji que você vai entender os textos em japonês, kanji sozinho, né? Os kanjis, eles têm que fazer parte do processo. Olha essa frase que está na tela aí, né? Tem 3 kanjis e você vai aprender a frase, tanto os kanjis quanto o arewa, quanto o te, quanto o you, né? Tá tudo junto. É assim que tem que se aprender, tá bom? AJM, Sensei, tem alguma dica para quem se perde na leitura? Eu tô começando a pegar frases, só que me perco, não sei onde ficam os espaços e tal. Tô tentando identificar as coisas e tal pelas partículas. Você tá pegando... Eu acho que é assim, no começo, a gente vai ver, né? Não tem muito o que fazer. Eu não sei qual que é o seu nível, tá? No começo não tem muito o que fazer porque você tá aprendendo hiragana. Então, o hiragana já faz você aprender as primeiras frases, você já vai aprender partículas, vai aprender a construir frases curtinhas e tal. Você ainda não sabe kanjis, ou pelo menos não sabe quase nenhum, só os muito básicos. Vai acabar, você não vai ter outro jeito a não ser estudar com frases só em hiragana. E um monte de hiragana confunde mesmo, né? Você precisa dos kanjis para blocar. O próprio katakana ajuda a blocar, né? Você mudar um pouco a estética da coisa ajuda a blocar. Então, a minha dica para você é continue estudando, continue indo para frente, continue aprendendo kanjis, né? Vai aprendendo mais palavras, vai utilizando um material um pouco mais difícil, que vai trazer um pouquinho mais de kanjis, os kanjis que vão blocar, né? Você está se apegando aí às partículas, mas vai ter que se apegar aos kanjis. Quando entram os kanjis nas frases, você vê ficar tudo muito mais claro. Um texto muito mais claro do que só um monte de hiragana. Então, de novo, eu não sei muito como dar essa dica para você, porque eu não sei o seu nível, né? Você está muito no comecinho. Se é o seu caso, não tem o que fazer, você tem só que continuar o processo, né? Já entendeu o nível inicial, então vai pegando um nível um pouco mais avançado e tudo mais, né? Infelizmente, na internet é uma terra de ninguém, né? O conteúdo é muito desorganizado, você tem canais falando, né, com bastante desorganização, conteúdo muito bom, mas sem muita organização. A gente tem o nosso Nihongo Premium, que os nossos alunos eles vão caminhando por esse processo e eu vou entregando o conteúdo para eles do mais fácil para o mais difícil, né? E a gente vai construindo junto isso e praticando ao mesmo tempo, que é coisa que a gente faz com a cultura pop e tudo mais. Eu sugeriria você entrar para o nosso curso, mas por enquanto a gente não está com vagas abertas, né? Então, fique esperto na nossa comunicação toda, que em breve a gente vai ter bastante novidade sobre o nosso curso também, tá bom? Muito obrigado para todo mundo que acompanhou essa aula. Continue acompanhando aqui o canal para novos conteúdos, novas aulas toda a semana. Vejo você então na próxima aula. Tchau, né?